Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questões 570, 571, 572 e 72A, 573, 574 e 574A. É que são questões curtinhas e a gente vai explicando. Se você puder compartilhar, dar o seu joinha, né, curtir, fazer um comentário, você ajuda na divulgação da doutrina. Como que funciona? Quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, mais o YouTube e o Facebook entendem que devem sugerir esse vídeo para outras pessoas e pode cair na mão de quem queira estudar a doutrina espírita. Portanto, você ajuda na divulgação da doutrina fazendo isso, que não custa nada para você, só apertar um botãozinho, tá bom? Vamos lá então. 570. Os espíritos sempre percebem os desígnios que são encarregados de executar? Todos nós temos uma noção exata daquilo que nós temos que executar como missão, quer estejamos desencarnados, quer estejamos encarnados? Resposta: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Resposta: a importância das missões é proporcional às capacidades e à elevação do espírito. O mensageiro que entrega uma mensagem também cumpre uma missão, mas que não é a mesma do general. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta: ele a pede e fica feliz em obtê-la. 572-A. A mesma missão pode ser requerida por diversos espíritos? Resposta: sim. Frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Olha, quando a gente fala sobre missão, via de regra a gente pensa em Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel, quem mais? A gente pensa em espíritos elevados, Gandhi, Krishna, enfim, né, todos esses grandes espíritos que a gente ouviu falar. Francisco de Assis, a gente normalmente pensa, né, Caibar Schutter, a gente pensa em pessoas desse tipo, porque a gente tem ainda assimilado na mente que missão, espírito que está em missão, está aqui para fazer alguma coisa no que diz respeito à humanidade, no que diz respeito a princípios elevadíssimos e tudo mais. Mas há pequenas missões, não vou tirar o pequenas, há missões específicas que cada um de nós executa, alguns de nós pedindo por essa missão e alguns de nós sequer sabendo o que estamos fazendo. Um obsessor, quando ele busca vingança, que é errado buscar vingança, ele acaba cumprindo a missão de fazer com que aquele que não perdoou, com que aquele que não expiou pelo amor, expie pela dor. Mas é uma missão de que ele não tem o direito de fazer. Não sei se me expliquei direito. O fato é que ele não deveria fazer isso, ele deveria perdoar. Mas como ele fracassa na prova, esse fracasso na prova acaba funcionando como uma missão para punir aquele que não perdoou. Como que a gente entende isso? Entende que todos estamos subordinados a uma lei e que Deus não perde absolutamente nada. Qualquer coisa que aconteça conosco sempre tem um fim útil. Absolutamente tudo tem um fim útil. Agora, quando a gente fala de missões, por exemplo, foi feita uma reunião no plano espiritual, inclusive com a participação de Kardec, para se definir quem seria o sujeito que encarnaria sob o nome conhecido depois da humanidade de Napoleão Bonaparte, né? E aí foi sugerido para Kardec. Kardec disse: olha, eu não tenho condições. Não tenho condições porque tem coisas que eu não consigo fazer mais. Eu não consigo ir para uma taberna, eu não consigo ficar junto com a soldadesca e fazer aquilo que eles fazem. Eu não tenho condição. E aí alguém sugeriu, desse grupo de espíritos extremamente evoluídos, alguém sugeriu: e Júlio César? O primeiro Júlio César, o Júlio César de Roma. Alguém teria dito: olha, ele tem manias de querer dominar o mundo. Falou: vamos colocá-lo para fazer, se ele aceitar a missão, coloca ele para fazer o que tem que fazer, promover a revolução toda que tem que promover na França,
a preparação, inclusive, para que venha o Espiritismo, etc, etc. E aí esteja tudo pronto. Se ele enveredar por esse lado, se ele começar a fracassar na prova e querer dominar o mundo, a gente tira o apoio dele e ele sucumbe e não vai dominar o mundo. Chamaram Júlio César, ele aceitou a missão. Perceba, uma missão que teve morte, que foi uma catástrofe, no sentido de catástrofe que o Livro dos Espíritos explica, aquele escândalo que há de vir, né? E precisava de uma pessoa que tivesse capacidade suficiente para poder fazer isso, que não tivesse problemas em entrar na taberna, que não tivesse problema de viver com a soldadesca, que não tivesse problema de mandar matar fulano ou ciclano, entendeu? Mas que era necessário avançar a terra, preparar o terreno, por exemplo, para a vinda do Espiritismo, entre outras coisas, para a vinda do Espiritismo. E que resultou na Carta Magna que foi criada, né, que todos são iguais perante a lei, que na maioria dos países do Ocidente vem de Napoleão. Então tem muita coisa boa que foi feita e tem algumas coisas ruins que foram feitas. E é uma grande missão, né? Kardec tinha a missão de fazer a codificação espírita. Caso ele fracassasse e não fizesse, tinha Leon Denis, né, ali de stand-by, ali de aguardo, caso o Kardec não fizesse o trabalho, não fosse capaz de fazer o trabalho, porque o plano espiritual, né, credencia várias pessoas para fazer cada uma das missões. Então, o único que não tinha backup era Jesus, né? Porque Jesus fatalmente conseguiria, né, a sua missão. O Quinto Varro, a história dele é narrada no livro Ave Cristo. O Quinto Varro, ele estava bem, já podia encarnar até no planeta de regeneração, mas ele não conseguia se desvincular do filho dele, Tassiano, que ainda estava desencarnado nos circos de Roma, achando aquilo, né, maravilhoso, dar cristão para as feras, queimar cristão, enfim, né, essa coisa toda que acontecia barbaramente naquela época. E o Quinto Varro, então, assumiu como missão, que foi dado para ele 100 anos para fazer isso, assumiu como missão trazer o Tassiano, pelo menos para a ideia de reconhecimento de Jesus como sendo o Messias, vamos colocar assim, né? E conseguiu, mas a missão dele era essa. Então ele aproveitou para espiar um monte de coisas que ele precisava espiar, né? Expurgar de si, né? Na realidade, provações, e com uma missão específica de fazer o filho dar uma evoluída. Chico Xavier, certa feita, estava caminhando em Pedro Leopoldo, e ele, com um grupo de pessoas, e ele então deixou aquele grupo de pessoas nessa calçada, atravessou a rua e deu um beijo na mão do sujeito que estava varrendo a rua, que ninguém sabia quem era. E aí depois o Chico contou, falou, olha, eu nunca vi uma luz tão grande no espírito, o espírito extremamente iluminado. E aí questionaram, tá, mas o espírito de luz dessa forma, como você está falando, Chico, estava ali anônimo, ninguém sabe quem é, varrendo a rua e ninguém sabendo quem é. Aí ele veio com a única missão, e só ele tinha essa capacidade, pela sua alta evolução, de domar algumas das más inclinações de seu filho, né? Então é uma missão de amor que estava ali, única e exclusivamente era a única pessoa que o filho respeitava, a única pessoa por ascensão moral gigantesca que o filho respeitava e que iria ajudar a domar algumas más inclinações do filho. Então, missão extraordinária, belíssima, anônima. Então nós temos missões que são de grande vulto, nós não, né? Os espíritos evoluídos têm missões de grande vulto, e nós, cada um de nós, uma missão, né? De acordo com a capacidade de cada um de nós, de acordo com o desejo de cada um de nós, fazendo aquilo que a gente acha certo, não é? 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora, para arredondar o que eu falei. Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Porém, as missões são mais genéricas ou importantes, ou menos genéricas e importantes, porque aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, colabora dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos têm sua missão nesse mundo, pois todos podem ser úteis em alguma coisa.
certo? 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta: há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres, pelos quais se deve lamentar, pois expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e muitas vezes o seu castigo começa neste mundo, pelo tédio e o desgosto pela vida. 574a. Uma vez que puderam escolher, por que preferiram uma vida que em nada lhes podia ser proveitosa? Resposta: entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida laboriosa. Deus permite que hajam assim. Mais tarde compreenderão, à custa de si mesmos, os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida útil, mas que, em vez de ação, recuem e se deixem levar pelas sugestões dos espíritos que os incentivam à ociosidade. Olha, pessoas inúteis, muito provavelmente a gente conhece alguém. Agora, vamos falar mal das pessoas? Não, não é isso. Mas muito provavelmente nós conhecemos pessoas inúteis na vida, né? Algumas que não vai, não, tem um jargão que a gente fala assim, não vai nem com reza braba. Tem. Acho difícil alguém fazer um planejamento encarnatório. Olha, eu vou nascer numa vida inútil, a não ser que seja uma encarnação alternativa, né? Como disse o Kai Barchuta no livro Eustáquio, 15 séculos e uma trajetória, tem lá encarnação alternativa. Um dos tipos de encarnação alternativa é quando o sujeito vem literalmente a passeio mesmo. Ele vem aqui na Terra, encarna, para não fazer bobagem, para não piorar o saldo. O saldo está tão ruim que ele só vem naquela situação, ele ou ela só vem naquela situação para descansar de fazer bobagem, sabe? E aí pode ser que passe uma vida aí na inutilidade. Mas não é pelo planejamento encarnatório, é pelo tipo de encarnação e pela preguiça. Aí já une a fome com a vontade de comer, né? Já não gosta de ser útil, já não gosta de trabalhar e vem numa encarnação alternativa e aí para. Acho muito pouco provável que alguém vá fazer um planejamento encarnatório lá na colônia espiritual, vai fazer um planejamento encarnatório. Eu vou para a Terra e não vou fazer absolutamente nada, eu vou ser um peso morto. No plano espiritual superior, definitivamente isso não vai acontecer. Porque se a pessoa não criar um planejamento encarnatório, vai ter um planejamento encarnatório compulsório que vai ser feito pelas pessoas que têm condições de fazer isso, né? Pelas pessoas mais evoluídas, pelos mentores, enfim, que têm condições de fazer essa situação mais bem feita. Agora, quando a encarnação vem do umbral, quando a encarnação vem a partir daquele redemoinho que forma numa relação sexual sem amor, sem compromisso, sem nem conhecimento, às vezes, entre as partes, aí pode ser que o sujeito fale, não, eu vou encarnar e vou ficar lá sem fazer absolutamente nada. Aí pode acontecer. Vai custar caro? Muito caro. Porque quando chegar no plano espiritual e evoluir um pouquinho, vai ver o tempo perdido, vai dar desespero. E aí a pessoa vai escolher uma vida extremamente laboriosa, uma vida extremamente trabalhada para tentar recuperar um pouco do tempo perdido. Não vai ser fácil recuperar o tempo perdido, mas para tentar recuperar um pouquinho. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.